Os dias um pouco mais frios estão cada vez mais comuns. Com as baixas temperaturas, muitas pessoas começam a sofrer com doenças respiratórias. A asma e a bronquite são bastante presentes nessa época do ano. Essa pneumologista explica que os sintomas são praticamente os mesmos, mas as doenças são diferentes. Quando a gente fala em ites, isso nos remete a pensar em inflamação, né? A gente tem as amidalites, que é a inflamação das amígdalas, a otite, que é a inflamação dos ouvidos, e a gente tem a bronquite, que é a inflamação dos brônquios, né? Essa inflamação, ela pode acontecer de uma forma aguda ou crônica, né? A gente tem as bronquites agudas, que são super comuns nessa época do ano e que podem ter como causas infecções por vírus, infecções por bactérias, exposição a ambientes mais insalubres, mofo, a própria oscilação da temperatura, né? Esses dias frios, que começam frios, esquentam no meio do dia e que esfriam novamente à noite. Essa oscilação, ela faz com que o brônquio ele possa se inflamar de forma aguda, tá? Isso pode gerar muita tosse, né? O que faz muita gente procurar os pronto atendimentos e até o pneumologista. Já a asma é uma doença muitas vezes de caráter genético, ela também é influenciada por fatores externos também. Nessa época, pessoas que têm asma costumam entrar em crise, mas a asma ela é uma doença crônica, né? Que a gente consegue controlar muito bem com remédios inalatórios, mas a pessoa mesmo sem essas exposições, ela pode ter as crises de chiado e de falta de ar. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil existem cerca de 20 milhões de asmáticos. Estima-se que todos os dias morrem de 6 a 7 pessoas em decorrência da asma. A orientação da população e também a orientação médica é essencial para minimizar esses números. A mudança brusca de temperatura favorece o desenvolvimento da asma e da bronquite. Por conta da localização geográfica no vale, a incidência dessas doenças respiratórias é bastante comum aqui na região. É uma região que tem muita umidade, né, em determinadas épocas do ano, e é uma região que tem muita oscilação de temperatura, que é o que a gente vê muito nessa época do ano, né? Abril, maio, junho, julho, a gente vê o dia começar frio, esquentar bastante, né? A gente também tem a questão da poeira doméstica, que é uma coisa muito prevalente nas nossas casas, né? O pessoal quando vai limpar a casa vê aquela poeirinha na casa, aquilo também desencadeia muito as crises de asma, né? Típico dos países mais tropicais, a gente vê uma incidência um pouquinho maior mesmo. Os sintomas são semelhantes em vários aspectos. Tosse, dor no peito, dificuldades para respirar são bem comuns. Toda vez que a gente tiver um brônquio inflamado, né, ele vai estar um pouco mais fechado. Então, a passagem do ar até os pulmões, ela fica prejudicada, né? Então, o paciente, ele tem sensação de opressão no peito, sensação de falta de ar. Os pulmões parecem que não se enchem completamente. O chiado é uma coisa bem marcante, né? O chiado vem justamente por essa dificuldade do ar de passar dentro dos brônquios. Então, o peito chia, né? Todos esses sintomas, eles podem acontecer nas duas situações. O diagnóstico das doenças só é possível através de consultas e exames específicos. O diagnóstico é feito em cima de história, de toda a história clínica do paciente, o exame físico que a gente faz durante a consulta, né? A gente escuta os pulmões. Existem alguns exames específicos que a gente faz também aqui no hospital, em que a gente tem, são os exames de sopro, né? Que a gente chama espirometria, teste de broncoprovocação. Esses testes, eles ajudam o médico a definir, né? Se o paciente tem uma asma, se é só um quadro de bronquite aguda. Então, exige bem esse acompanhamento. As duas doenças têm tratamento, mas as formas de tratar tanto a asma quanto a bronquite dependem de cada paciente. No caso das bronquites agudas, a gente consegue tratar os pacientes por um curto tempo, né? Muitas vezes 2 a 3 semanas de tratamento é o suficiente para que o paciente saia daquela crise de bronquite aguda e tenha uma melhora da tosse, da sensação de falta de ar. Já o paciente com asma, ele não tolera fazer a medicação por pouco tempo, ele precisa fazer a medicação de uma forma mais contínua, às vezes durante todo o inverno, às vezes de forma seguida ao longo do ano inteiro, depende muito do grau de gravidade dessa asma também. Existem pacientes que têm asmas uma asma um pouco mais grave e eles precisam de uso de medicação contínua mesmo, para não ficar constantemente entrando em crise.